Bom dia, bem-vindos ao Repensamentos de hoje, é a conversa sobre o mundo pós-pandemia. O nosso conversador de hoje tem 47 anos e mora na área metropolitana de Lisboa. Tem formação em publicidade e marketing, trabalha em audiovisuais, mas tem um fraquinho pelo urbanismo e a mobilidade urbana. Desde 2011 que escolheu a bicicleta como o seu veículo de eleição para as deslocações na cidade. É também dirigente da MUBI, Associação para a Mobilidade Urbana em Bicicleta, esperando com isso poder de alguma forma contribuir para uma mudança de paradigma na mobilidade em Portugal. Vamos, portanto, falar do futuro da mobilidade humana e, em particular, do papel da mobilidade suave e, nesta, da bicicleta, na nova normalidade pós-Covid. Bom dia, Miguel Batista. Olá, bom dia, António. Obrigado pelo convite. Ora é essa, obrigado eu. Estou-me a ouvir duas vezes, mas pronto. Agora já não. Miguel, antes de mais, deixa-me perguntar-lhe como é que tem estado a viver esta fase, de que estamos a sair agora, este confinamento, como é que isto tem sido para si, quer pessoal, quer individual, quer profissionalmente? Acho que não é muito diferente daquilo que está a acontecer com o resto das pessoas. Portanto, estou numa situação de teletrabalho, com algumas deslocações pontuais ao meu local de trabalho, mas pronto, estamos todos mais ou menos no mesmo barco, que é fechados em casa e condicionados nas nossas vidas normais, digamos assim, ou o que é que se pode chamar de normal. Sim, isto é uma nova normalidade, esta fase, e depois eu acho que ainda virão algumas outras novas normalidades, não é? Mas isto afetou muito, sei lá, emocionalmente, profissionalmente, ou tem sido mais ou menos pacífico? Mais ou menos, em relação, digamos que eu tento não consumir demasiada informação. Isto é, eu tento não ver demasiados noticiários e não ler demasiados jornais e notícias relacionadas com o tema, porque acho que isso também acaba por não ser muito saudável, porque uma pessoa depois começa a ficar ansiosa e acho que é capaz de não ser boa ideia, digamos assim. Mantenho-me geralmente informado como é que as coisas estão e sei quais são, digamos, o que é que eu tenho que fazer para minimizar os riscos de contágio, mas não ando obcecado com o tema. Mas, de qualquer forma, há sempre algum stress associado a isto, nem que seja pelo facto de uma pessoa tem que estar em casa, ter que estar em casa durante este tempo todo, em casa ou com poucas saídas à rua. Principalmente para alguém que normalmente, antes deste problema do Covid, passava pouco tempo em casa, isto é, sempre que podia, nos meus tempos livres preferia estar noutro local, na rua, a fazer qualquer coisa, a passear, ou ir a qualquer lado. Tem sido um bocadinho duro manter-me em casa. Mas tem andado de bicicleta ou tem sido em casa a 100%? Tenho andado de bicicleta. Como já disse, nas minhas deslocações pontuais ao meu local de trabalho, continuo a fazê-lo de bicicleta. E como eu tenho uma filha pequena de 4 anos, e é muito complicado para uma criança pequena, ainda por cima é uma criança bastante ativa, permanecer em casa este tempo todo sem sair, não é? Sim. E como estão autorizados os tais passeios higiênicos, e tenho a sorte de viver em frente a um parque urbano simpático, então saio de casa com ela todos os dias para dar uma voltinha de bicicleta ali no parque em frente. Ela já anda de bicicleta bem, então acaba por ser um bocadinho, pronto, Faz bem às suas pernas, uma terapia. Faz bem às suas pernas e bem à cabeça dos dois, não é? Exatamente, faz bem à cabeça, faz bem às pernas. Nós apanhamos sol, vitamina D é essencial para a vida, e pronto, tem sido assim. Miguel, vamos então, antes de mais, perguntar quais são as principais causas atuais da MUBI. E o atuais, aqui não sei se são muito diferentes agora do que eram há 1 mês e meio atrás, mas quais são as principais motivações, aquilo em que a MUBI está empenhada mais neste momento, ações concretas, por aí fora?
Aquilo que a MUBI defende não mudou nada. Portanto, nós queremos queremos cidades, queremos uma sociedade mais acessível a toda a gente que não tenha um carro. Portanto, queremos uma cidade mais humana, mais próxima das pessoas. Portanto, em vez de termos uma cidade, como são a maior parte das cidades em Portugal, se não todas, construídas em função do carro e da deslocação através de um automóvel, queremos uma cidade com mais espaço para pessoas, para se poder caminhar melhor, para se poder andar melhor de bicicleta, e mais humana, mais viva. Pronto. Neste momento, claro que estamos um bocadinho mais focados nesta questão do que vai acontecer depois do desconfinamento. Quer dizer, já começou o desconfinamento, mas ainda não está, digamos, as pessoas não estão ainda a fazer a sua vida normal, não é? Há muita gente ainda a trabalhar em casa. Mas quando essas pessoas voltarem às suas rotinas, ou pelo menos às suas deslocações diárias, vai-se levantar aqui um problema grande, que é garantir também as distâncias de segurança para não haver riscos de contágio. Sim, sim, essa é uma das preocupações, mas já nos vamos virar para o futuro e, portanto, para o que irá acontecer. Mas antes queria-lhe colocar uma questão, enquanto pessoa empenhada na mobilidade sustentável, que é o que nós promovemos em todas as vertentes, a bicicleta é uma delas, a mobilidade suave é uma delas, para o pessoal que não larga o automóvel é o veículo elétrico, os veículos partilhados, todas as vertentes da realidade, e sobretudo muito o a pé, o bicicleta, o transporte público, por aí fora. Em relação às bicicletas em particular, eu sou um utilizador de bicicleta regular, aqui à volta ando de bicicleta quase todos os dias e até ao supermercado vou de bicicleta, venho com 2 sacos no guiador enormes, por aí fora. Tenho a sorte também de ver uma zona relativamente plana, mas queria colocar uma questão, que é, desde que esta nova lei na realidade não alterou isso, mas o que fez foi divulgar, e portanto passou-se a saber que é proibido andar de bicicleta nos passeios. E esta é uma grande questão que eu tenho tido, porque a experiência que eu tenho é que isto tem tirado mais gente das bicicletas do que incentivado as pessoas a andar de bicicleta. A bicicleta e o peão é uma coisa perigosíssima, a bicicleta e o caminhão de 10 toneladas é que é bom. E eu posso dizer que muita gente, inclusive pessoas que eu ensinei a andar de bicicleta já nos seus 40, já depois de terem feito 40 anos e por aí fora, a primeira vez que um polícia lhes disse, desculpe lá, a bicicleta é para a estrada, nunca mais andaram. Não se sentem à vontade, nem é só tomando de princípio que os automobilistas são todos uns trogloditas, porque não é verdade, alguns são, outros nem por isso, muitos felizmente nem por isso. Aliás, eu sou peão, sou utilizador de bicicleta e sou automobilista também. E posso lhe dizer que quando vou daqui ao supermercado, segundo esta lei, faço 7 transgressões para lá e outras tantas para cá. Porque ando de bicicleta como sempre andei quando era miúdo. Nunca tive problema nenhum, nunca atropelei ninguém, dou sempre prioridade aos peões nos passeios, mas o que é que acha disto? Qual é a posição da MUBI e a sua em particular em relação a esta situação? Porque eu acho na realidade como aquilo que eu vejo, por exemplo, em Amsterdão, que é a bicicleta, é uma pessoa que está na bicicleta de passeio, no passeio é um peão com rodas, e eles lá na realidade até dão pouca prioridade aos peões. A partir do momento em que está na estrada, então é um veículo. Mas há estas, e não é isso que diz a lei deles, que eu sei também, mas é esta a utilização real, e é talvez isto que faça com que a bicicleta seja um sucesso tão grande lá e menos cá. Nem todos somos ciclistas, nem todos temos bicicletas que dão 40 a hora, nem 50 a hora, nem nos sentimos completamente à vontade em cima das bicicletas. Desculpe-me esta introdução tão grande, mas queria realmente colocar-lhe as questões todas para saber qual é a vossa opinião sobre isto. Portanto, a questão das bicicletas em cima de passeios, portanto, a lei já existe há muito tempo, não é uma novidade. É verdade. Não é uma novidade, já é proibido para adultos, atenção, as crianças podem fazê-lo, já é proibido circular em cima de passeios há bastante tempo, de bicicleta. E eu penso que é desejável que assim o seja. O que tem que acontecer é que as cidades têm que criar condições para as pessoas poderem andar de forma segura de bicicleta na via pública, que não seja em cima de um passeio. Seja isso criando infraestrutura segregada, como ciclovias segregadas, seja acalmando tráfego em zonas
da cidade que são zonas de bairro, portanto, em que idealmente as pessoas não deveriam andar lá de carro a mais do que 30 km/h. E o que acontece em Portugal, nas cidades portuguesas, é que nada disso acontece. Portanto, muitas vezes estão lá uns sinais a dizer daqui não se pode andar mais de 30 km/h, mas na verdade não há um polícia em cada esquina, não é? E nem é possível que haja. E não há nada que faça as pessoas andarem mais devagar de carro. Tem piada que mencionou Amsterdão. Se conhece Amsterdão, sabe perfeitamente que nessas zonas de residenciais e menos, portanto, nas zonas em que não têm ciclovias segregadas, existem medidas físicas da calmia de tráfego muito bem desenhadas. Portanto, desde lombas até chicanes, até impossibilidade de atravessamento de carro de um lado ao outro. Portanto, as bicicletas podem fazer atravessamentos grandes, mas os carros têm que andar ali às voltas porque não é desejável que eles atravessem por dentro de bairros. E mas vemos as bicicletas, a andar literalmente por todo o lado. Todo o lado. Todos os passeios. Por todo o lado, mas menos em cima dos passeios. Não tanto em cima dos passeios. Claro que também vão. Eu já fui a Amsterdão várias vezes e também já andei um bocadinho por cima do passeio, mas é quase que não é necessário. Porque a cidade está desenhada de tal forma que não é necessário realmente as pessoas fazerem esse tipo de coisas. Aliás, se nós recuarmos para trás, antes da utilização massiva do carro ter entrado em Portugal, portanto, anos 40, 50, as pessoas já andavam de bicicleta na rua, nas ruas das cidades, e das vilas e das aldeias. Portanto, o que aconteceu foi uma invasão do automóvel. E ele entrou por ali adentro de uma forma descontrolada, penso eu. Achou-se que isso era uma boa ideia. E agora chegamos ao século XXI e percebemos que afinal não é assim tão desejável que toda a gente vá de carro para todo lado. Portanto, isso não é símbolo de modernidade, isso traz-nos mais problemas do que resolve. É verdade. Mas o curioso é que ao mesmo tempo que temos decisores, governantes, etc., a dizerem que sim, o carro tem que perder a primazia e até começar a redesenhar as cidades, que de base, muitas delas e muitas zonas mais recentes, foram feitas em prol do carro, e que estão a começar a redesenhá-los. Por outro lado, ao mesmo tempo, cada vez que se vendem menos do que 250 mil carros por ano, neste cantinho de 10 milhões, que desgraça. Portanto, estamos numa fase um bocado esquisita, em que o discurso é mas depois a prática é substancialmente diferente, não é? Sim, obviamente que o lobby de automóvel é muito forte e claro que continuamos ainda muito centrados numa economia que se diz que tem que haver um crescimento infinito, não é? Portanto, tudo tem que ser vendido cada vez mais e em cada vez mais quantidade. E pronto, acho que se olharmos para as coisas dessa forma é um problema. Mas por outro lado, existem N estudos e há alguns casos práticos também já vistos em Portugal, em que quando nós reduzimos o número de carros que entram em determinadas zonas da cidade, aumenta, digamos, os ganhos que nós temos para a economia são muito grandes. Desde o consumo local, digamos assim, as pessoas não vão tão longe para fazer compras porque fazem compras ali num raio de ação mais próximo, portanto, numa zona em que consigam andar a pé ou de bicicleta para. Portanto, aquela economia toda ali à volta é desenvolvida e depois tem uns outros custos associados que não estão tão diretamente associados a isso, mas que são importantes para a sociedade, que têm a ver com saúde pública. Portanto, quem anda de bicicleta é mais ativo fisicamente, portanto, não é sedentário, portanto, supostamente vai gastar menos ao Estado em saúde. A poluição também, portanto, diminui, quem anda de bicicleta não polui, portanto, se mais gente andar de bicicleta, teremos menos emissões poluentes nas cidades, e isso tem vantagens ao nível da saúde também. Portanto, feitas as contas,
feitas as contas, o balanço é mesmo muito positivo. Existem vários estudos publicados sobre isso. Não se pode olhar só, digamos, para o imediato e o evidente, que é, deixou de se comprar carros, então é um problema. Temos que ver também o que é que deixou de se comprar carros, ou deixou de se comprar gasolina, mas compraram-se outras coisas muito mais e provavelmente o balanço é positivo. Sim, até porque o deixar de comprar automóvel não implica necessariamente uma poupança desse valor, implica um consumo de outras coisas. E nós na nossa atividade na Ecomood, o que fazemos sobretudo é promover a sustentabilidade na mobilidade através da experimentação, pôr as pessoas a experimentar. Uma das coisas que acontece muito, nós temos vários parceiros com bicicletas elétricas e gostamos muito quer dizer, isto agora já vai sendo um bocadinho menos novidade, não é? Mas durante agora os últimos anos gostávamos muito de pôr lisboetas a experimentar bicicletas elétricas, porque a primeira reação que eles diziam, quando nós começávamos com um discurso parecido com o vosso, no fundo que as pessoas podiam deslocar-se mais de bicicleta, a reação dos lisboetas, mas Lisboa não é uma cidade para bicicletas, aquilo é tudo a subir e a descer e tal, então experimente lá aquela. E eram eles que voltavam a dizer, pois, com isto já não há subidas. Ora, exatamente. Miguel, vamos, então, aproveitando isto, pôr os olhos no futuro. Antes de mais, vamos deixar um bocadinho a mobilidade, quero lhe perguntar, noutros campos, na sociedade em geral, acha que esta pandemia e isto que temos estado a viver e esta crise ainda vem aí pior do que em que já estamos, certamente, acha que vai provocar grandes alterações na sociedade, no nosso mundo? Acha que vamos baralhar e voltar a dar? O que é que acha que vai realmente mudar na nova normalidade? Portanto, eu acho que as coisas vão ser diferentes necessariamente por causa daquilo que sabemos que é o problema atual. Portanto, isto não se vai extinguir rapidamente. Aparentemente também não há nenhuma pílula mágica que resolva o problema, portanto ainda ninguém inventou uma vacina ou uma cura imediata para a coisa, e enquanto assim for, ela vai andar por aí. Portanto, e o problema vai se manter, e nós vamos ter algum cuidado. Esperemos que a coisa acalme, não é? Tendencialmente, olhando para trás, é o que tem acontecido com pandemias, portanto há ali uma altura mais complicada, mas depois a coisa vai acalmando. Mas não sabemos quanto tempo é que isso vai demorar a acontecer e a verdade é que também não podemos estar isolados em casa durante esse tempo todo. É um bocadinho impossível. Portanto, eu acho que as sociedades têm que evoluir no sentido de arranjar mecanismos para que as pessoas consigam fazer mais ou menos uma vida normal, mas que o consigam fazer de uma forma um bocadinho mais segura do que aquilo que fazíamos anteriormente. Claro que, culturalmente, ainda por cima, nós que somos mais latinos, damos mais beijinhos, abraços e somos mais próximos, não é, uns dos outros. Se fôssemos um país nórdico, talvez fosse mais fácil essa parte, que não há tanto contacto físico. Mas, pronto, isso são coisas que vão ter que penso eu, não sei, que vão ter que ser moderadas, digamos assim. E depois vamos encaixando. E acha que vamos ficar mais solidários, mais sustentáveis, mais conscientes, ou assim que pudermos volta tudo ao mesmo business as usual e está a andar? Penso que eu não gosto de fazer futurologia, mas eu penso que as pessoas escolhem sempre aquilo a que estão habituadas. Portanto, se as pessoas estão habituadas a determinado comportamento, elas vão se refugiar nesse comportamento que já conhecem e que mais ou menos resultou durante o tempo. Resultou, quer dizer, foi aquilo que nos trouxe ao problema atual, não é? Mas não sei se muita gente relaciona uma coisa com a outra. Quer dizer, se calhar, na cabeça de muita gente, o problema foi de um chinês que comeu para lá uma coisa qualquer que não devia, um bicho qualquer estranho que não devia, e espalhou isto por todo lado. Não é, penso que não é assim. Penso que é um bocadinho menos simples do que isto. É verdade. Mas acho que é toda uma conjuntura, quer dizer, nós andamos a fazer uma data de coisas erradas, não é? E pronto, e é isso que nos trouxe a esta situação.
Nós temos tido dados contraditórios e tenho tido em várias destas conversas, temos tido esta vertente, que é, as pessoas até têm aproveitado esta fase para se cultivar um bocado, para se interessar mais, até porque têm um pouco mais que fazer, não é? Até para ir buscar melhores fontes de informação, curiosamente. E portanto há mais sensibilização, há mais consciência. Normalmente costumamos dizer que isso é a base para depois haver melhores comportamentos. Sem haver uma evolução das mentalidades, não há uma evolução dos comportamentos. Nesta fase temos dados muito contraditórios e isto depois já nos vai levar também à mobilidade. Mas no geral, que é, as pessoas estão mais conscientes, mas se calhar, tal como o Miguel receia, a seguir assim que possam, vamos todos voltar a cair nos mesmos erros e a fazer os mesmos parados e voltar à vida como era antes. É isso que acha? Eu penso que se não forem colocadas algumas restrições em algumas coisas, volta tudo ao mesmo. Portanto, eu não queria já falar de mobilidade, mas vamos... Mas e os políticos, os decisores, estarão melhores? Serão eles também mais disponíveis para guiar-nos em caminhos certos? Isso é uma boa pergunta, não faço ideia. Eu pergunto isto porque a comunicação tem boa, não é? A comunicação, pelo menos, e dá a ideia, e eu tenho sido agradavelmente surpreendido com isso, dá a ideia que sim, que estão os mesmos, e não vou agora personalizar se são portugueses, se são de outro país qualquer, outro partido, ou seja o que for, mas os mesmos que há 10 anos atrás a governação era uma negociata pegada, hoje em dia parecem realmente mais preocupados em que as coisas sejam sustentáveis e justas socialmente e por aí fora. Será um discurso desta fase ou vem mesmo um novo paradigma? Eu gostaria de acreditar que sim. Agora, é claro que o mundo mudou, não é? E já não é politicamente correto dizer-se que não se é verde, não é? Que se está nas tintas para o ambiente ou para a sustentabilidade. Agora, uma coisa é aquilo que se diz, outra coisa é aquilo que se faz. E na verdade, dizer muita coisa, muita gente diz, mas depois ações concretas, acho que ainda estamos um bocadinho na fase das intenções. Pelo menos aqui em Portugal é o que eu tenho visto um bocadinho, que é e tal, há sempre um discurso mais politicamente correto, mais naquele caminho, mas depois pôr aquilo em prática, espremer e ver o que é que sai, acho que ainda estamos um bocadinho... É que ficou na moda ser verde, não é? Há 2 ou 3 anos para cá ficou na moda ser verde e eles perceberam que dá mais votos ser verde do que ser para os petróleos e por aí fora. O certo é que tínhamos um Green Deal europeu que até era uma coisa muito suavezinha e se calhar não seria assim tão complicada de cumprir e não tem estado a ser cumprido. E há muitas, mas no entanto lá está, os mesmos que têm tomado decisões de não cumprimento estão agora a dizer que aquilo tem que ser a Bíblia e que vamos ter mesmo que cumprir aquilo e tal. Eu também estou um bocadinho cético, é verdade. Miguel, vamos então mais para a mobilidade. E aqui, tal como eu dizia em relação ao resto, aqui também acontece o mesmo. Os dados são algo contraditórios, porque ao mesmo tempo que, lá está, as pessoas ganharam consciência, eu tenho tido, curiosamente, à minha volta, a gente perguntar onde é que há de comprar uma bicicleta em segunda mão, porque lá está também, há algum receio neste momento dos transportes públicos, etc., por causa de contágio, e portanto as pessoas estão à procura de formas individuais de transporte, que não o carro, que também é bom, mas há o receio, na realidade, que apesar, lá está, de se ter aproveitado este tempo para ganhar consciência e para se perceber que temos que evoluir estes comportamentos na nossa mobilidade também, o certo é que teme-se que isto seja uma desgraça na evolução que estava a acontecer de mentalidades e de comportamentos e que vamos outra vez cair no carro. Não é que vamos outra vez, porque isso já é o que acontecia, mas ainda mais, e que o carro prolongue a sua predominância durante mais algum tempo e que vamos ter ICs 19 ainda mais caóticos e A5 ainda mais caóticas durante algum tempo, até as pessoas ganharem alguma vontade para então assumirem essa evolução. Do vosso lado, qual é a vossa percepção neste momento? Do nosso lado, a percepção neste momento é que Portugal está a fazer muito pouco para que isso não aconteça. É claro que toda a gente sabe que andar de transporte público numa grande cidade, seja ela qual for, cá em Portugal ou no estrangeiro, é andar no meio de muita gente. Portanto, não há nenhuma cidade no mundo
em que o transporte público seja, digamos, que esteja vazio. Portanto, por muito bom que ele seja. E cá não somos exceção. Portanto, é impossível que isso ter transportes públicos vazios e que permitam os tais 2 metros de distância entre pessoas. O que é que várias cidades têm feito pelo mundo fora e que têm anunciado? Têm anunciado que vão criar condições para que as pessoas possam deslocar de outras formas, de forma mais segura. Portanto, têm anunciado alargamento de passeios, têm anunciado criação de ciclovias pop-up, que é basicamente retirar algumas vias de avenidas largas e reservá-las para quem quiser andar de bicicleta e a pé. Portanto, são intervenções relativamente simples, que não são, que são feitas de forma a serem aplicadas rapidamente e resolver um problema imediato de mobilidade. Pronto. E o que se tem visto é que em muitas cidades, por esse mundo fora, as pessoas têm voltado para a bicicleta. Portanto, inclusive até em países em que o uso da bicicleta é residual, tal como cá. Como, por exemplo, nos Estados Unidos. Nova Iorque está cheia de gente a andar de bicicleta porque ninguém quer se meter no metro a andar no meio de outras pessoas, não é? E eu penso Sim, mas em cidades como Nova Iorque, desculpe, em cidades como Nova Iorque há muita gente sem carro mesmo, porque aquilo já virou um caos há tanto tempo que as novas gerações, por isso simplesmente já não têm carro. E, portanto, neste momento, a alternativa é ou o transporte público ou a bicicleta. Nós cá, infelizmente, quase todos temos o carro ali parado 95% do tempo e, portanto, podemos ir pô-lo a andar mais do que os 5% que acontecia antes. Eu temo bem que isso vá acontecer. Espero que não, eu tenho a sua perspectiva. Mas cá ainda não começámos a ver também a tomada de medidas como aconteceu, creio que em Bruxelas, por exemplo, de zonas muito maiores com 30 km/h de limite, Paris, que anunciou agora há uns dias que vai entregar mais 50 km da cidade às bicicletas e ao pedonal, cá ainda não se começou isso, pois não? Não, isso é verdade, porque há várias razões para que nós cá em Portugal tenhamos mais carros do que, por exemplo, os parisienses ou os nova-iorquinos e outras pessoas noutras cidades. A razão principal para isso acontecer é que cá é barato ter carro. Quer dizer, é barato ter carro no sentido de... Eu sei o que é que está a pensar. É barato ter carro no sentido de... Se nós formos a ver quanto é que custa estacionar um carro em Lisboa... Que a gente vai se zangar. Um ano é muito, muito, muito barato comparado com Paris, comparado com Amsterdão, comparado com Nova Iorque, comparado com outras cidades europeias. Por isso é que as pessoas não têm. Porque é realmente caro. E ir lá para dentro de carro é muito caro. Oh, Miguel, de maneira que usam outras alternativas. Eu tenho por experiência que o parquímetro, em termos de mobilidade sustentável, tem um efeito zero, se não negativo. A única coisa que faz é criar mais uma injustiça social, que é, tens dinheiro, podes poluir. Não tens dinheiro, vais a pé. E isto não é socialmente sustentável. E temos que ter, é ambientalmente sustentável, socialmente sustentável e depois economicamente sustentável. E continuamos a pôr isto de pernas para o ar. Eu dou-lhe muitos exemplos, e meus inclusivamente, em que o parquímetro tem um efeito absolutamente negativo. Por exemplo, aqui puseram parquímetros nas estações de comboio. E houve mais de 2.700 pessoas por dia que, em vez de pagar o parquímetro aqui, vou pagar em Lisboa. E voltaram a ir de carro. Muitas vezes, por exemplo, eu tenho 3 reuniões em Lisboa, implicava andar em 11 transportes públicos para conseguir fazer as 3 reuniões. Portanto, pelo menos daqui para lá vou de carro. Sabe porquê é que eu vou às 3 reuniões de carro? Porque eu não posso deixar ao pé da primeira. Não posso deixar o carro ao pé da primeira e depois passar a usar transportes públicos. Portanto, cada vez mais me parece que isto dos transportes, dos parquímetros, é uma absoluta falácia. Eu lembro-me, eu vivia na zona em que eles foram implementados primeiro, nós fomos a Escobais, que foi as Avenidas Novas em Lisboa. O resultado foi, em 10 anos, correram com a população toda das Avenidas Novas. Eu conheço uma pessoa do meu tempo lá, que é a teimosa da minha mãe, mais ninguém, fugiu tudo dali, estão a voltar agora outros, é verdade. Passámos uma frase em que era só empresas, à noite aquilo virou deserto, e agora estão a voltar pessoas novas, outras diferentes, é verdade. Mas corremos com os lisboetas dali. Para onde? Para a ponta do IC19 e para a ponta da A5. E depois há, como regra, temos 380 mil carros por dia a entrar em Lisboa. Os parquímetros têm tido um efeito muito, muito, muito negativo. Acredito. E começou por ser uma questão de gestão de estacionamento.
hoje em dia, que já virou para ser mobilidade sustentável. Não é esta a vossa percepção? Portanto, tem que ser com base no dinheiro. Se custar muito caro, as pessoas deixam o carro e quê? Deixam de vir? Não percebo. Atenção que o estacionamento para residentes é gratuito em Lisboa. Não é não. É. Não é não, senhor. Não é. Paga-se uma taxa então não é migradora de 12 euros. Então, e um 12 euros são 12 euros por ano. É 1 euro por mês. Não é? Também não pode dizer que é gratuito. Não, é gratuito porque aquilo é uma taxa. E acho que agora até a EML anunciou que ia ser mesmo gratuito. Não sei. Pronto. Mas de qualquer forma... Não. E acontece outra coisa. Nas avenidas novas tem mais cartões de residente do que lugares. Pronto. Portanto, não resolveu problema nenhum. Pronto. A questão é que as pessoas têm que deixar de pensar que o lugar à porta de casa é um direito adquirido. Não é? Exatamente. Isso é verdade. Não é. Nem aqui, nem em lado nenhum. Portanto, se formos falar com alguém que mora numa cidade europeia, eles não têm menos lugares de estacionamento por metro quadrado do que a cidade de Lisboa. E muito mais caro. Portanto, mesmo para residentes, estacionar é caro. Por isso é que eles não têm carro. Portanto, eu não diria que é por isso. Eu diria que é porque são mais civilizados, são mais evoluídos. Não é só porque é mais caro. Isso existe, está estudado. Isto está estudado. Eles não são civilizados, aquilo não está nos genes. Aquilo não é uma coisa que nasceu com eles. Portanto, é um comportamento que foi induzido. Portanto, vamos pegar no caso de Amsterdão. Amsterdão, antes de ser Amsterdão como é agora, sim, aquilo era cheio de carros. Era. Portanto, nos anos 60, 70, houve problemas. Aliás, foi a crise do petróleo e foi uma outra coisa que era... começou-se a assistir dentro das cidades a atropelamentos de crianças em massa. Pronto. E as pessoas vieram para a rua insurgir-se contra os carros dentro da cidade porque realmente havia crianças a morrer. Atropeladas. E a partir daí deu-se a transformação que nós conhecemos hoje. Portanto, eles andavam de carro para todo lado. Sim, eu sei. Mas criaram-se as infraestruturas, incentivou-se o uso da bicicleta, incentivou-se, não é, sobretudo criando formas que pondo a cidade mais bike-friendly, por aí fora, etc. Mas não necessariamente, até porque eles ganham muito mais do que nós. Não é o ser caro parar que fez as pessoas de repente desistirem de ter carro. Isso vai-me desculpar, cada vez mais me parece também mais uma falácia. Nós não conhecemos nenhuma cidade europeia onde o estacionamento seja gratuito, não seja pago e não seja mais caro do que bem substancialmente mais caro do que em Lisboa. Portanto, eu acho que isto é um modelo que todas as cidades estão a usar para gerir ou para desincentivar o estacionamento dentro da cidade. Agora, falou ainda há pouco, Miguel, deixa-me só dizer, parques, aliás, na China estão a fazer isso bastante, curiosamente, que é parques à volta da cidade, gratuitos, e depois outras fórmulas das pessoas se movimentarem na cidade, scooters elétricas, bicicletas, por aí fora, etc. Isso parece-me otimamente. Agora, nós começamos sempre pelo telhado, nós não tínhamos, não melhorámos os transportes públicos, não melhorámos rigorosamente nada para substituir o automóvel. O que fizemos foi, já não bastava termos o IMI mais caro do mundo, o imposto automóvel mais caro do mundo, os impostos sobre a gasolina mais caros do mundo. O imposto de circulação criado pelo Salazar é que nós já pagamos pelo impacto do nosso carro na cidade. Chama-se imposto de circulação. Mas é só para circular. Para parar não serve. Isto não pode ser tudo sempre com base no dinheiro, porque senão acontece como acontece neste momento, que é o senhor do Porsche Cayenne deste ano que polui 18 litros aos 100 pode entrar em Lisboa. O pobre do Fiat Uno 1990 polui 7 aos 100 não pode nem levar o filho ao hospital de São José. Isto não pode ser tudo com base no dinheiro. Eu concordo que essa questão de limitar os carros que entram em Lisboa baseado no ano não funciona. Até porque nem sequer funciona, porque nem sequer é fiscalizada. Portanto, qualquer pessoa pode ir com um carro de 1938 para dentro de Lisboa que ninguém lhe diz nada. Pronto, portanto, teria de haver outras formas de o fazer, nomeadamente
sei lá, indexadas àquilo que o carro polui e não ao ano do carro. Portanto, sabe quais são as únicas plenamente. pessoas que eu vejo a concordarem realmente com os parquímetros? São as pessoas com dinheiro, com bons carros, que passaram a ter lugar à porta, e à porta do escritório e por aí fora, e as pessoas como aqui, que são os que vivem ao pé das estações de comboio. Porque, não, aqui foi ótimo, porque eu tenho cartão residente, agora voltei a poder pôr o carro à porta. Então, e quem vem da Madorna, etc., e precisa de apanhar o comboio? Venha a rebolar por aí abaixo, quer lá saber. Percebe? Estas são as únicas pessoas que eu vejo terem posições pró-parquímetro. Atenção, nós não temos não me parece que exista uma outra forma de o fazer. Portanto, se for gratuito, toda a gente vai, obviamente, levar o carro para dentro da cidade. Portanto, não estou a ver como é que se resolve esta questão. Agora, a questão que me falou há pouco, de porque é que vai de carro para Lisboa e não vai de transportes, porque senão depois tinha um problema de onde é que ia deixar o carro, é uma questão de o que se costuma chamar o last mile. Portanto, o last mile é aquele bocadinho da viagem que nós fazemos desde casa até à estação de comboio, e quando chegamos ao destino, desde a estação de comboio até ao nosso destino que queremos chegar. Portanto, e isso é uma coisa que também se resolve muito bem com bicicletas, nomeadamente com bicicletas partilhadas. Claro. Portanto, se houvesse uma infraestrutura que ligasse os bairros às estações de comboio, de bicicleta, e se houvesse, por exemplo, bicicletas partilhadas, era muito fácil eu pegar numa bicicleta, ir até à estação de comboio, apanhar o comboio, chegar a Lisboa, pegar numa bicicleta lá e ir para o meu destino. Fantástico. E resolve montes de problemas e funciona também como alarga a área de captação dos comboios. Portanto, completamente de acordo. Claro que os parques de estacionamento junto às estações de comboio são desejáveis também. Talvez não em todas, porque há muitas, não é? Mas se calhar naquelas mais periféricas, haver esses parques de estacionamentos para a pessoa deixar lá o carro e a partir daí ir de transporte público ou de bicicleta, ou seja como for. Pois, o problema é que as autarquias à volta de Lisboa viram a mina que é a EML, 30 milhões ao ano que se conseguem tirar mais aos lisboetas, e portanto andaram a encher isto tudo de parquímetros também. E o que acontece neste momento é, temos as zonas junto às estações de comboio vazias, não estão lá os carros que deveriam estar, e aqueles carros ou estão nas ruas de trás, e agora temos as pessoas das ruas de trás incomodadas com isso, ou estão na Marginal ou na A5, ou estão na Marginal ou na A5 a caminho de Lisboa, em vez de estarem onde era natural estarem. Porquê? Porque quis cobrar ali também. Portanto, sim, eu moro aqui junto, mais ou menos perto da estação de comboios de Queluz. E o que acontece é que a própria estação de comboios de Queluz tem lá um parque de estacionamento que é pago, que normalmente não está muito cheio. Mas depois, à volta, é tudo estacionamento gratuito. Então, o que é que acontece? Vai tudo estacionar para cima de passeios, seja para o que for. Portanto, anda tudo a estacionar em cima de passeios e em ruas e a entupir tudo. Porque não há parques gratuitos para as pessoas porem os carros e apanhar o comboio. Porque não há formas de chegar ali à estação de outra maneira. Também, é verdade. Pronto. Também, exatamente. Eu preferia que as pessoas chegassem à estação de outra maneira, porque muitas vezes são deslocações muito curtas. 2 km, 3 km, 5 no máximo, 5, loucura, 5 km. Sim. Para chegar à estação de comboio e fazem de carro, que não é desejável. Não é? 5 km de bicicleta são... Mas é que não tem alternativa. Mesmo a nível de transportes públicos, eu vejo aqui, não há alternativa. Porque, primeiro, não há entrosamento entre as carreiras de autocarros e as de comboios. E depois, os trajetos não são os mais adequados. Os horários são miseráveis. E, portanto, qual é a alternativa que as pessoas têm? Saem de casa uma hora mais cedo? Lá está. Agora, pronto, eu vou dar o exemplo da Amadora, porque estamos aqui a gravar também para a TV Amadora. Sim. E a Amadora tem uma vantagem do centro da Amadora a Entre Campos, demora-se 30 minutos de bicicleta ou menos. Portanto, é muito, muito perto. Acho que era e quem anda de comboio na linha de Sintra sabe perfeitamente que quando vem de Lisboa chega à Amadora, o comboio esvazia. Sim. Portanto, o que é que vai acontecer? Neste momento, eu acho que se a Câmara da Amadora fosse inteligente, era isso que ela fazia, ia criar maneira das pessoas chegarem de bicicleta até Lisboa. Porque ia retirar uma pressão extraordinária do comboio. E o comboio não vai ter capacidade para dar resposta a essa gente toda. Vão dizer,
Pois, mas a bicicleta não dá para todos. Pois não, mas dá para muitos. E esses Sim, sim. muitos, e esses muitos podem sair do comboio e do carro. Não é só do comboio, atenção. Do comboio e do carro e irem de bicicleta. São meia hora. Meia hora é perfeito. Quer dizer, qualquer pessoa que vá de carro para Lisboa, se calhar nos dias mais confusos ou de mais trânsito, demora mais tempo de carro Sim. do que de bicicleta a chegar a Lisboa. Então posso dar-lhe uma boa notícia, que é que estamos a trabalhar nisso com a Câmara da Amadora, plataformas de partilha e não só. E a Amadora, lá está, eu também não sou fundamentalista contra os parquinhos. Acho que um exemplo como a da Amadora, que é ali na zona comercial, onde se quer realmente que haja rotatividade e que as pessoas não fiquem ali com os carros porque é preciso ir ao talho, ir aqui, ir acolá, etc. E os carros não fiquem lá parados indefinidamente, há parquinhos. Não tenho nada contra isso. Mas é numa zona muito limitada. E junto à estação da Amadora, há estacionamento pago de um lado e gratuito do outro. E isto cria alternativas para toda a gente. Porque há pessoas que preferem o pago. É mais perto, por aí fora, etc. Sim, senhor. Para ali. Aliás, até porque o pago devia ser, como em qualquer outra situação, devia ser a segurança, devia ser responsabilidade de quem recebe aquele dinheiro. Essa é outra questão também. Mas pronto. Não é de ninguém. Desviando o assunto do parquímetro, que Sim. pronto, eu acho que o ideal é nós tentarmos arranjar soluções que não sejam para quem já anda de carro continuar a andar de carro, mas soluções para quem anda de carro passe a fazer de outra forma. Porque a verdade é que andar de carro é muito simples. Uma pessoa pega na chave, sai de casa, chega ao sítio, tem lugar para estacionar, mais ou menos, não é? Dá mais volta, menos volta tem, não tem que fazer grandes, não tem que pensar muito para onde tem que ir, porque está tudo preparado para o fazer chegar ao destino. E andar de bicicleta é mais complicado, porque neste momento nós temos que pensar, não vou para aquela avenida porque aquilo é uma autoestrada. Não me vou meter aqui porque isto tem uma subida muito complicada. Ou onde é que eu deixo a bicicleta? Onde é que eu estaciono a minha bicicleta? Chego lá e onde é que eu estaciono a minha bicicleta? Não tenho sítio para estacionar a bicicleta. Então, são processos que não são simples. Por exemplo, quem sabe, quem já teve em cidades como Amsterdão e outras, sabe que isso não é uma não questão. Uma pessoa vai e chega aos sítios porque não tem que pensar, é simples, pronto. Sim, e é por isso que eles usam tanto. Temos parques das estações com 3.000 bicicletas e outra coisa curiosa que é, eu chego lá, as pessoas têm a sua bicicleta de montanha XPTO, a pasteleira, uma coisa qualquer, para andar na cidade, e eu já vi, inclusive, e amigos meus que vivem lá, que é, eu vou numa, volto noutra. Eu largo uma na estação, quando venho embora agarro noutra qualquer. E depois, além disso, tem então a sua BTT, para andar a fazer exercício noutras alturas. Mas há essa cultura, e que já sim vem dos anos 60, 70, mas há essa cultura. Cá é preciso incentivá-la. Mas em relação à Amadora, que é o exemplo que estava a dar, é um excelente exemplo, porque sim, está um pouco mais atrasada, é verdade, mas se calhar também isso é uma coisa boa, porque não é preciso ir cair nos mesmos erros que outros sítios têm caído. E uma das situações em que estamos a tentar colaborar com a Câmara da Amadora é exatamente essa, é facilitar a circulação. Aliás, a Câmara tem um plano grande de ciclável, não é? de ciclovias. Eu acho, por exemplo, que aquela rede toda enorme de caminhos pedonais podiam perfeitamente ser mistos. Acabam por ser, na realidade, com a diferença que quem lá anda de bicicleta está em falta. Mas vou falar um bocadinho sim. Diga. Pedovias ou caminhos pedonais, não sei como é que lhe chamam. Portanto, aquilo é uma coisa que eu penso que foi bem intencionada, que é criar condições, digamos, para as pessoas poderem caminhar mais confortavelmente. Portanto, em vez de ser num piso de calçada, ser num piso mais liso, mais... Mas pronto, depois pintaram aquilo de vermelho. Há sítios que aquilo é muito estreito, portanto é impossível ser um canal para bicicletas e peões. Sim. E que não passa, era 100%. Exato, e que passa mesmo junto às portas dos prédios. Portanto, qualquer pessoa que venha ali de bicicleta, alguém sai do prédio e leva com uma bicicleta em cima, acho que é... Pronto. Também leva com uma pessoa a correr. Já me aconteceu, sim, exato. Ou uma pessoa a correr. Que não tem travões. Pronto, mas ainda assim é capaz de aleijar menos do que alguém numa bicicleta. Eu acho que o que aconteceu foi que
foi bem intencionado. Eu passo junto a esses caminhos de bicicleta muitas vezes e já tive um tipo dentro de um carro a gritar-me, a mandar-me para a ciclovia que não existia, que era aquilo. Pois. Eu sei. Portanto, aquilo não é uma ciclovia, acho que há pessoas que pensam que é, mas pronto. Sim, mas algumas zonas, e isso, a minha opinião pelo menos é que algumas zonas podia ser uma via partilhada de bicicletas e pedonal, algumas zonas, não todas obviamente, algumas se calhar mesmo o pedonal não era o ideal ali, mas pronto. Mas sim, eu também acho que foi bem intencionado e acho que a evolução natural será parte daquilo, até porque há algumas zonas ali que é para ligar umas às outras, mas que as pessoas raramente fazem a pé. E que fazia um excelente sentido se fosse em ciclovia. Mas aí está uma grande rede ciclável, grande quer dizer, a Amadora é muito pequena, não é? Mas pronto, dentro disso. E sobretudo com ligação a Odivelas, a Oeiras, a Lisboa, a Sintra, que é o que interessa para aquilo para também Exato. servir. A Amadora é muito densa. Portanto, são 7.300 habitantes por quilómetro quadrado, que é comparável, por exemplo, à densidade populacional de Paris até à primeira coroa. Portanto, Sim. estamos a falar do número de pessoas por quilómetro quadrado, não do número de pessoas, claro que Paris é muito maior. Sim. E essa densidade tão grande é muita gente em pouco espaço e essa gente precisa de ir a sítios, não é? Paris já reconheceu e vai fazer 650 km de ciclovias para que as pessoas possam andar de bicicleta neste período pós-pandemia. E a Amadora ainda não anunciou nada. Assim como Lisboa não anunciou nada, nem nenhuma cidade portuguesa. Não anunciou quando? Agora? É porque na Semana Europeia da Mobilidade do ano passado anunciou. Aliás, estreámos o primeiro troço lá. Sim. E com o anúncio, exatamente, e mostrou-se o plano do resto da rede ciclável, que é, como lhe disse, é para ter ligação aos municípios à volta, além de cruzar a Amadora em vários sentidos. Não avançou muito, é verdade. Mas eu até... Nós já tentámos, a Mubi já tentou por várias vezes contactar a Câmara da Amadora no sentido de marcar uma reunião com eles para perceber o que é que eles querem fazer. Antes da pandemia, muito antes. E nunca tivemos resposta. Portanto, sei que em setembro de 2018 aqui a TV Amadora fez uma reportagem sobre uma ciclovia que ia supostamente ligar pela Elias Garcia ia ligar a Lisboa. Pronto. Foi o vereador da mobilidade, agora não me recordo, Vítor Ferreira? Sim, do trânsito, sim. Pronto, que deu essa entrevista, até mostrou umas imagens do que é que seria aquilo. Na altura também voltámos a tentar insistir para um contacto para conseguirmos uma reunião com eles, que eu acho que era importante eles perceberem a perspectiva do ciclista, não é? Porque muitas vezes as ciclovias que se fazem não são as melhores, portanto, e acabam depois por não ter lá a gente. Então tenho outra boa notícia para si, que é essa conversa está prevista. Isto ficou tudo em águas de bacalhau durante 1 mês e meio, como deve calcular. Nós estamos a trabalhar novamente na Semana Europeia da Mobilidade com a Câmara da Amadora e uma das coisas que está prevista é realmente uma conversa convosco. E porque sim, a vossa perspectiva sobre a utilização da bicicleta, além de mais, é muito mais especializada do que a nossa. Nós é a mobilidade sustentável num todo, mas não somos especialistas em nenhuma das áreas. Vocês são especialistas na área de bicicleta e, portanto, isso interessa. Miguel, com isto já vamos com 18 minutos a mais do que era suposto e, portanto... Só uma coisa rápida, muito concretamente. A Elias Garcia, a Rua Elias Garcia, nesse troço aí, ela é muito grande, mas pronto, nesse troço aí que liga a Lisboa, tem 4 vias rodoviárias, e algumas partes ainda tem mais uma via rodoviária com estacionamento ladeado de um lado e do outro, portanto, junto aos prédios. A parte da Venda Nova? Sim, portanto, ali a chegar às Portas de Benfica, entre as Portas de Benfica e o metro. Portanto, eu passo aí todos os dias, ou passava todos os dias, eu nunca vi aquela avenida com muito trânsito. Portanto, era de caras chegar ali e dizer assim, uma via rodoviária, ciclovia de emergência. Era de caras, era simples. Não lhe posso confirmar, mas eu acho que é mais ou menos isso que está pensado. Pronto, isso era, se me disser que isso está pensado... Acho. Eu agora não me lembro dos pormenores todos de cor. Mas fala-se muito, quando falamos de ciclovias, fala-se muito em Elias Garcia. E eu acho que é algo assim desse género que está pensado. Não lhe vou prometer, mas acho que é. No tal plano ciclável, acho que é. Sim, aquilo que eu vi no projeto não era isso. Também aquilo foi uma imagem que foi partilhada num vídeo, portanto é difícil de avaliar, mas estava uma ciclovia construída
penso que em cima do passeio, do lado dos prédios. Andava ali assim meio às voltas e tal. Pronto. Mas pode ser que, entretanto, as Eu coisas acho, tenham mudado. eu acho que se calhar está a confundir com a pedonal. Porque aí também Não, é para levar pedonal também. foi uma Mas pronto, reportagem. Pronto, tudo bem, tudo bem. estamos, Mas, estamos, estamos a particularizar muito na Amadora e é certo que ok. a TV Amadora é a nossa parceira nisto, mas isto até é para ter um âmbito mais, nem é só português, é global, é humano, digamos. Miguel, a sério, já, portanto, entretanto, vamos com 20 minutos a mais. Eu para fecharmos, e esta conversa tem sido muito interessante, e olha, já aprendi algumas coisas, inclusivamente, é isso que eu gosto também, e certamente que quem nos está a ver também irá repensar algumas coisas. Miguel, queria, para fecharmos, costumo sempre perguntar o que é que acha, e agora é tanto na questão da mobilidade, mas no geral também, enquanto cidadãos, o que é que podemos, e mais do que podemos, o que é que devemos fazer para melhorar o mundo que tínhamos antes, para a nova normalidade ser melhor que a anterior? Isso é uma pergunta bastante complicada e bastante, Duas ou três bastante, coisinhas. sim, bastante abrangente. Pronto. Podemos fazer muita coisa, quer dizer, o ideal era que fôssemos mais sustentáveis, isto é, no sentido de não andarmos a consumir coisas que vêm do outro lado do mundo, por exemplo. Produzir local, consumir local, deslocações mais sustentáveis também, usar o carro só quando ele é mesmo efetivamente necessário, mas lá está, para isso é preciso que existam condições para o fazer de outra forma, muitas vezes nem a pé se consegue andar, portanto, estou aqui a pensar aqui muito rapidamente, foi uma ideia que me veio aqui, porque moro aqui numa zona perto, andar a pé desde que é luz de baixo até que é luz, portanto que é luz de baixo é Conselho de Oeiras, até que é luz de baixo, é uma coisa miserável, porque nem passeios existem. Portanto, acho que está muito nas mãos das autarquias mudarem isto, mudarem a maneira como as pessoas se deslocam. Elas vão usar aquilo que é mais fácil e para o qual a cidade está mais desenhada, e neste momento é o carro. Não sei, e se Se calhar. calhar então cabe-nos a cada um de nós, e aquilo que devemos fazer é exigir isso, lutar por isso, Sim. não é? Mas eu acho que as pessoas também só exigem aquilo que eles não podem exigir aquilo que não sabem que querem. Portanto, para quem está habituado a andar de carro para todo lado, o que ela quer é mesmo andar de carro para todo lado. Portanto, nunca experimentou outra coisa, se calhar, e fazer essa transição, às vezes, se calhar, tem que ser um bocadinho imposta, não é? Diz, olha, não podes mesmo levar o teu carro para aí. Pronto, pensa lá, por exemplo, o caso da zona do anunciado antes do Covid foi a Baixa de Lisboa ia ser pedonalizada, portanto, não podíamos ir de carro para lá, ou não vamos poder ir de carro para lá, penso que isso ainda está em cima da mesa. Houve uma data de protestos, né? Houve pessoas que disseram, mas agora, então, mas como é que eu vou para lá? E eu tenho uma mãe de 80 anos que não pode ir, não pode andar. Pronto. Acho que isso, as pessoas têm que ser reeducadas, de alguma forma, peço desculpa. E às vezes isso tem que passar por limitar algumas liberdades, digamos assim. Porque, na verdade, eu também gosto de ser livre para ir a pé ou de bicicleta para sítios. Portanto, e não posso ser condicionado porque muita gente vai de carro e não me permite. Sim, E olha, todos somos espiões. fica essa nota. E se calhar, não mencionou, mas se calhar isto reeducar, se calhar tem mesmo a ver com a educação. E se calhar isto devia ir parar também aos currículos escolares. Esta reeducação da nossa forma de estarmos e de nos deslocarmos em sociedade, não é? Obviamente que se isso se aprender desde cedo, então há muito mais há mais condições para que depois a pessoa mais tarde continue a fazê-lo, não é? E isso também, aliás, está previsto no programa educativo. O governo anunciou há algum tempo atrás que os alunos iam, a partir de, penso que este ano ou o ano que vem, iam começar a aprender a andar de bicicleta na escola, mas
Não é só aprender a andar de bicicleta para dar uma voltinha no parque. Idealmente deveria ser uma coisa quase como os holandeses fazem, que é eles têm até que fazer um teste. Um teste de... Sim. Digamos que é quase uma carta de condução. Pronto. Eles aprendem a andar na estrada. Estrada, portanto, ciclovia. E então, não lhe vou agora dizer aqui porque não é para publicar ainda, até porque infelizmente vai ser atrasado também, mas vou-lhe dar, depois pessoalmente vou-lhe dar outra boa notícia em relação a isso, e que por acaso tem a ver com a Amadora, que é onde vai ser feito o projeto piloto. Miguel, obrigadíssimo. Foi uma conversa muito mais comprida do que o habitual, mas porque enriquecedora. Mas muito obrigado e vamos nos mantendo em contacto. Teremos certamente coisas para fazer em conjunto. Obrigado nós pelo convite. Um abraço. Obrigado. Quanto a si, veja-nos nas páginas do Facebook do E-Conversas, da Ecomundo Portugal e da TV Amadora, no YouTube da TV Amadora, no Instagram da E-Conversas, sempre de segunda a quinta, às 11 da manhã, mas depois pode ver também a qualquer outra hora do dia. Fique saudável e aproveite também para repensar. Até sempre. Até já.